Está no ar Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância, também transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre a guerra fiscal nos estados. Para isso convidamos as diretoras da LTA, Consultoria e Assessoria Tributária Aduaneira, a Letícia Túlio e a Tânia Cristina Priploski. A Letícia é bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Tributário, instrutora de cursos e treinamentos na área fiscal e tributária. E a Tânia, Cristina Priploski, bacharel em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior, especialista em Direito Tributário, Gestão Internacional e Marketing Internacional também. Sejam bem-vindas. Obrigada. Letícia, vou começar perguntando o seguinte, explica pra gente como é que funciona a tributação em uma importação. De uma forma bastante resumida, e clara, podemos dizer que a mercadoria estrangeira, quando ela chega aqui no Brasil, ela ainda não tem a nossa maravilhosa carga tributária, Então ela vai ser nacionalizada. Entre as etapas de nacionalização, nós temos que fazer a inclusão dos tributos na mercadoria, para que ela fique, teoricamente, em pé de igualdade com a mercadoria que nós temos aqui produzida no Brasil. Então, no momento da importação, nós vamos ter a incidência, por exemplo, do imposto de importação, do IPI, do PIS/COFINS importação, do ICMS, além de outras taxas e despesas, Esses impostos, eles são calculados basicamente em cascata. O que quer dizer? Quer dizer que um vai acabar embutindo a base de cálculo do outro. Por exemplo, o IPI, ele acaba tendo o II na sua própria base. Então, o IPI é calculado em cima do valor já do imposto de importação. O ICMS, ele tem a base de cálculo composta pela soma do II mais o IPI dentro do valor da mercadoria. E o valor do ICMS, ele compõe também a base de cálculo, por exemplo, aí do PIS e COFINS importação. No momento posterior, quando essa mercadoria ela chega no estabelecimento do destinatário, poderá daí haver, dependendo do regime que a empresa optar, em relação a alguns desses impostos, exceto sempre o imposto de importação, porque ele é custo puro para o importador, a absorção do crédito, Então, daí você vai acabar chegando no custo de importação. De uma maneira, bem simples, seria essa forma. Inclusive, no que nós temos dentro do regime de ICMS, existe aí um pagamento, E também para os impostos federais, um pagamento no momento do desembaraço, que é um verdadeiro desembolso financeiro. Isso que seria o clássico de um processo de importação da parte tributária. E, Tânia, quais são os tipos e modalidades que tem de importação? Existem várias opções, Hoje nós temos previsto na nossa legislação 3 modalidades. Até o ano de 2001 existia uma única operação que se chamava-se importação própria, a importação direta. Mas o governo, o Fisco Federal, ele visualizou outras formas e houve a necessidade dessas empresas estar terceirizando as operações. Então, em 2001, foi regulamentada uma nova operação chamada de importação por conta e ordem, e depois as empresas continuaram fazendo essa reforma, esse planejamento tributário, que eu denomino planejamento tributário, e houve a necessidade de uma nova regulamentação chamada importação por encomenda. Então, tanto a importação por conta e ordem quanto a importação por encomenda são as terceirizações das operações de importação. E essa importação por conta e ordem, ela mudou bastante, Ela teve reflexos, inclusive, na nossa economia, na forma que as empresas atuaram? Sim, teve vários reflexos, Primeiramente, quando houve, as empresas começaram a terceirizar essas operações de importação, devido ao fato, ou pelo desconhecimento, muitas vezes, da operação, da negociação do comércio exterior, ou simplesmente porque foram visualizar um custo, uma quebra da cadeia tributária, principalmente em relação ao IPI, e do qual o fisco conseguiu visualizar. Então, num primeiro momento, essas comerciais importadoras, principalmente que estavam estabelecidas no Espírito Santo pelo benefício do Fundap,
elas foram questionar o fisco federal na época, antes de 2001, e que não existia até então, até o PIS e COFINS incidente sobre as importações. Eles foram questionar que esse serviço que a importadora de trazer a mercadoria para o país, isso não seria uma compra e venda, e do qual teria incidência cumulativa desse PIS e COFINS sobre o faturamento. Então, foram solicitar, pedir para o fisco que essa tributação fosse sobre serviço. E o fisco conseguiu visualizar em todo esse processo que havia uma quebra da cadeia do IPI. Então, quando se importa, paga o IPI na entrada, e quando dá a saída, paga o IPI na saída. E, logicamente, que no processo do atacadista, do varejista, não se falava-se mais em tributação, em campo de incidência. Então, essa legislação, tanto na importação por conta e ordem, quanto na legislação por encomenda, se equiparou-se os atacadistas, os varejistas, como contribuintes também do IPI. Então, esse encomendante e esse adquirente também passou a ser contribuinte do IPI. E aí que sim, conceituou essas empresas que fazem esse papel de importação, que prestam esse serviço de importação, como comerciais e importadoras. E daí, dentro do reflexo econômico que a gente visualiza, e eu consigo, na prática, visualizar dessa forma, que muitas empresas prestadoras de serviço, despachantes aduaneiros, viraram comerciais importadoras e se estabeleceram dentro dos estados que concedem o benefício fiscal. E, Letícia, já que ela tocou nesse assunto, né, dos estados, vários estados dão esse benefício fiscal, né? Correto. Tem vários estados que concedem esse tipo de benefício fiscal atinente ao ICMS. Basicamente, os mais comentados, o estado de Santa Catarina, estado de Goiás e, já de longa data, o estado do Espírito Santo, né? Esses são os que aparecem mais nas notícias. Mas existem outros estados com benefícios até, de repente, mais interessantes, mais arrojados de ICMS, como, por exemplo, temos Pernambuco, Alagoas, Rondônia, temos o estado do Paraná. Todos eles concedem, Distrito Federal também, concedem benefícios de ICMS na importação. E que tipo de benefícios são esses? Os benefícios são extremamente variados. Eles vão desde um financiamento do próprio valor do ICMS pago na importação, financiados através de bancos dos estados, tá? Ou pode haver uma compensação com precatórios. E também o mais clássico que nós temos aqui é a concessão do que nós chamamos de crédito presumido, né? Esse crédito presumido do ICMS nada mais é do que um presente do Estado. Em algumas situações não há pagamento de ICMS pela entrada, então existe já todo um reflexo da ausência desse recolhimento bastante significativo pela entrada. E ainda, né, além dessa desoneração, nós temos a figura de um crédito presumido, ou seja, se ganha ainda um valor em crédito de ICMS, em alguns casos. Para alguns estados você só consegue visualizar esse benefício pela saída, né? Outros você já consegue visualizar já no momento da própria importação. Então, basicamente, o que mais se ocorre realmente a desoneração com o posterior crédito, concessão de crédito presumido pelo Estado. E você comentou alguma coisa sobre a própria Receita Federal. A gente pode dizer que a própria Receita criou esse, entre aspas, problema ou originou essa guerra fiscal entre os estados? Eu entendo e visualizo dessa forma, né? Pode até algumas empresas ou o próprio órgão discordar, mas eu, pela prática que eu vejo no dia a dia, é exatamente isso, porque a partir do momento que vem uma legislação federal, regulamenta toda essa operação de terceirizações das importações, cria-se um novo conceito de papel de comercial importadora. A partir do momento que, na verdade, não há mais a quebra da cadeia do IPI, essas empresas comerciais importadoras, elas começam a se estabelecer dentro dos estados, né, que concedem o benefício fiscal, procurando Paraná, procurando Rondônia, Santa Catarina, Pernambuco. Então, há uma concentração dessas empresas comerciais importadoras prestando esses serviços e não mais vendendo o serviço de importação, e sim vendendo benefício fiscal, que é hoje o que a gente chama venda de benefício fiscal. A empresa, ela passa a negociar esse crédito, esse ganho do ICMS
com o adquirente, com o encomendante. Então, devido a toda essa regulamentação da legislação federal, ela provoca uma quebra da cadeia do ICMS, principalmente devido a esses benefícios. E quando a gente fala que o produto também tem uma substituição tributária, uma arrecadação antecipada desse ICMS, há uma quebra deste valor desse ICMS. Então, a própria legislação federal, ela vem e provoca toda essa situação no Estado, né? E o Estado, logicamente, está muito anos-luz de conseguir visualizar, enxergar e até regulamentar, porque até hoje ele não regulamentou todas essas 3 operações hoje para o Estado. Uhum. E você pode dizer que também teve um reflexo na economia brasileira em função disso? Aumento de importação pode ser devido a isso também nos últimos anos? Ah, sim, com certeza. Através dos benefícios hoje estaduais, né, dado pelo Estado, a gente verifica que houve um crescimento econômico significativo nesses estados que concedem o benefício. Por exemplo, Santa Catarina cresceu 70% a mais do esperado de crescimento. Há uma concentração da arrecadação do ICMS nesses estados. E, logicamente, uma perda de competitividade com os produtos nacionais. Então, o crescimento das importações, digamos que dobrou ou até triplicou em relação ao produto nacional, as demais operações desde 2000 até hoje. E, logicamente, que há uma perda, uma desindustrialização do processo produtivo nacional, uma concorrência desleal até mesmo. É muito mais barato eu comprar uma mercadoria, em termos econômicos, custos, logístico e de facilidade, comprar uma mercadoria do exterior do que comprar uma mercadoria no estado do lado. Você verifica que a carga tributária em termos de ICMS passa a ser 1,8%, 3%, 4%, em compensação que você compra do estado do lado é 12%. Então, o produto do seu próprio estado, ele ficou muito mais elevado, o valor, o custo, e devido a toda essa questão de cobrança de diferencial de alíquota, substituição tributária, é muito mais fácil e prático hoje se comprar do exterior do que comprar no estado vizinho. E, logicamente, que daí tem vários reflexos econômicos, né? Principalmente pela concorrência desleal com o produto nacional, uma desaceleração da própria indústria nacional e, logicamente, que com tudo isso acarreta no crescimento de empregos. Então, há uma estimativa de perda de 700 mil empregos anuais e, logicamente, isso influencia no crescimento do nosso PIB. Uma estimativa de 0,5% no ano do crescimento do PIB. E, Letícia, a gente fala bastante do ICMS, né? Mas, de certa forma, apesar do ICMS ser estadual, a gente tem os tributos federais PIS e COFINS, mas a alíquota do ICMS entra na base de cálculo PIS e COFINS. Perfeito. Ou seja, quanto mais paga de ICMS no estado, maior também vou pagar de PIS e COFINS? Exatamente, é isso? Tem um reflexo direto na base de cálculo do PIS e COFINS de importação, ele vai compor. Então, dependendo da situação, quanto maior o valor do ICMS, né, maior vai ser, mais inflada vai ser essa base de cálculo do PIS e COFINS de importação também. Então, as empresas não têm que se preocupar apenas com o ICMS do Estado, tem que se preocupar com mais coisas. Também, né? porque o reflexo ele se dá, né? Como disse, o cálculo é em cascata, né? Então, um acaba refletindo no outro e isso tudo vai acabar influenciando no valor final desse produto. E existe diferença nessa tributação? Se a empresa é no lucro real, lucro presumido, ou até mesmo as empresas enquadradas no Simples? Existe a questão da absorção do crédito, né? Dependendo da situação, vou ter a possibilidade de absorver um ou outro crédito em relação a esses impostos. Por exemplo, se eu sou Simples, eu não vou poder fazer aproveitamento. Não podendo aproveitar, tudo vira custo na aquisição desse produto. Então, não é muito competitivo estar enquadrado no Simples pela questão de não poder absorver o valor de crédito do imposto que eu paguei. Agora, por exemplo, o lucro presumido também. Também tem uma vedação aí em relação a algum tipo de crédito, por exemplo, na parte aí dos tributos federais, né? E a questão do ICMS vai dar um reflexo direto quando eu estou enquadrada realmente no Simples Nacional.
Complementando até, em relação à própria incidência do PIS e COFINS, independentemente se a empresa é enquadrada no regime do simples, ou no regime do lucro real, ou do regime do lucro presumido, independente disso, o campo de incidência do PIS e COFINS na importação, a alíquota, regra geral, é 1,65 e 7,6, independente do regime tributário que a empresa esteja enquadrando. E, logicamente, a partir do momento que ela não possa absorver esse crédito, que é o caso da empresa do lucro presumido e a empresa do simples, esse tributo que é pago, ele se torna um custo, assim como o imposto de importação, que é custo. O imposto de importação, ele serve para controlar a desigualdade do produto nacional, né? É um imposto controlador de mercado, e independente do regime tributário da empresa, ele sempre vai ser custo, com exceção aí do ICMS e do IPI, que depende da finalidade, a empresa poderá tomar o crédito ou não. O PIS e o COFINS, então, nesse caso de lucro da empresa, lucro presumido e a empresa do simples, ele sempre vai ser custo. E levando em consideração, dependendo do benefício que é dado no estado, por exemplo, o estado do Paraná, ele tem uma redução do imposto já na entrada. Ele tem uma redução de 6%. Esse crédito presumido que é dado é na entrada. Diferente do que ocorre com Santa Catarina, com Rondônia, Pernambuco, que é uma base de cálculo reduzida, ele já tem reflexo automaticamente no PIS e COFINS da entrada. Então, como o ICMS entra na base de cálculo do PIS e COFINS, ele já reflete na arrecadação, na entrada do recolhimento do PIS e COFINS. Então, mexe na base de cálculo, acaba diminuindo o PIS e COFINS e, consequentemente, diminui também o ICMS. E além, logicamente, do benefício que é dado no Estado, né? Então, há duas reduções, né? Porque reduz o PIS e COFINS e reduz também o ICMS. A gente vai conversar até mais sobre, especificamente, a guerra fiscal no próximo bloco, mas podia já adiantar alguma coisa? Tem uma nova resolução do Senado, né? A resolução número 13. O que é essa resolução? Exatamente. Na verdade, acho que antes até de entrar na questão da resolução, a gente precisaria explicar rapidamente a questão da inconstitucionalidade desses benefícios fiscais concedidos pelos estados, né, para a gente entender o porquê do advento da resolução. Tá? Um benefício fiscal ele só vai ser considerado legal, a título de concessão, quando ele é autorizado no âmbito do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, onde todos os representantes dos estados eles se reúnem, né, e aprovam esse benefício. Por exemplo, autorizam que o governo do estado, né, de São Paulo conceda um determinado tipo de benefício, uma isenção, uma desoneração em relação a um determinado tipo de produto ou uma área específica, dependendo do interesse econômico, político na época de diminuir a carga tributária em um determinado tipo de produto. Né? Então, a grande maioria desses benefícios todos que nós citamos aqui, né, comentamos rapidamente, eles são todos concedidos de forma unilateral, através de leis, né, internas de cada estado, sem autorização do CONFAS, o que torna eles aí passível realmente de questionamento através da via da ação direta de inconstitucionalidade. E existem muitas dessas ações acontecendo? Muitas. Todos os estados que eles trabalham hoje com a concessão desses benefícios unilaterais estão sendo questionados através dessas ADIs, né, basicamente promovidas pela Confederação Nacional das Indústrias, né, e outros órgãos. Ou seja, existe possibilidade dessas leis, né, estaduais serem revogadas a qualquer momento? Desde o momento da decisão. Aí é uma questão da pauta realmente do STF, né? Do enquadramento do julgamento na pauta do Supremo. E Tânia, o que você já pode adiantar para a gente em relação a isso? Essa perspectiva aí é o fim da guerra fiscal ou é o começo de uma nova guerra? Eu acho que é um começo de uma nova guerra. Para mim isso não vai resolver em termos econômicos, em termos de guerra fiscal, não vai ser a solução. Com certeza não. Então, explica um pouquinho para a gente o que é essa resolução. A resolução número 13, né, que ela foi publicada no dia 26/4 agora do ano de 2012, que tem a data de vigência programada agora para dia 1º de janeiro do ano que vem, de 2013. Isso é importante, né? Não é para já, ela vai começar a vigorar a partir do próximo ano.
Tá? Ela foi criada com o intuito, na verdade, de tentar resolver a questão da guerra fiscal, tá? Liquidar. Se pensa em atribuir uma alíquota única para o produto importado nas operações interestaduais. Tá? Atualmente, as alíquotas interestaduais, elas realmente têm a fixação, são fixadas, né, através da resolução do Senado Federal. Tá? Então, essa resolução, ela vem alterando para o produto importado, trazendo uma alíquota de 4%. Atualmente, as alíquotas interestaduais que nós temos para produto, 7% ou 12%, a depender da região que nós estamos trabalhando aqui, da remetente e destinatário. Tá? Basicamente, nós temos a tributação, uma operação interestadual, vamos dizer, por exemplo, que eu estou fazendo um envio de uma mercadoria de Paraná para São Paulo, trabalhando com uma alíquota de 12%. Então, eu tenho o quê? 12% que ficaria aqui para o estado do Paraná. Tá? Então, vendi, ficou 12% de ICMS para o estado do Paraná. Chegou lá em São Paulo, eu vou ter um aproveitamento de crédito de 12% pela entrada. Vendendo internamente no estado de São Paulo, teria tributação, vamos dizer, uma alíquota interna de 18%. Então, eu teria essa diferença entre os 12 e os 18, que é jogado numa conta gráfica para confronto, e essa diferença fica com o estado de São Paulo nessa venda. Com o advento da alíquota de 4%, o estado que está fazendo a remessa dessa mercadoria vai ficar com um imposto muito menor. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui, o Paraná, ele teria essa tributação de 12% no primeiro caso, e agora passaria, em vez de ficar com 12%, apenas com 4%. E o restante, como São Paulo absorveria o crédito apenas aí de 4%, né, ficaria, vamos dizer, 14% de ICMS para o estado de destino. Esse que foi o intuito, né? Foi toda concebida visualizando a questão da arrecadação de ICMS no destino, na grande maioria. Certo. Bom, a gente vai conversar bastante ainda sobre, principalmente como vai ficar a questão logística, portuária, né, se vai ficar mais interessante sair de um porto ou de outro, mas a gente vai falar isso no próximo bloco. Eu espero vocês até daqui a pouquinho. Promoção exclusiva para o Workshop Eleições Municipais 2012. Durante os dias do evento, você tem 30% de desconto na compra de qualquer um desses kits. Gestão pública, políticas públicas, direito e contabilidade pública, gestão urbana e marketing político. Acesse livrariabepex.com.br, escolha o seu kit e indique o código da promoção MKTPOL1420. Aproveite, a promoção é por tempo limitado. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso superior tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB TV, a TV comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje estamos debatendo sobre a guerra fiscal nos estados. Estamos aqui com a Letícia Túlio e com a Tânia Cristina Pliposki. Estamos falando sobre essa resolução 13 do Senado, né? Tânia,
Fale um pouquinho para a gente, será que essa nova legislação, que vai entrar em vigor no ano que vem, alterando essa alíquota, né, para 4% entre os estados, ela vai ser realmente eficaz? Acredito que não. Até porque, conforme a Letícia explicou no módulo anterior, eles trataram e se preocuparam de uniformizar essa alíquota de 4% para os produtos importados. E também, quando houve a publicação da resolução do Senado, ela não só foi para o produto que será comercializado, essa aplicação da alíquota interestadual, quando vai de um estado para o outro de 4% para os produtos comercializados, mas também para os produtos. A grande preocupação era, né, como controlar e como segurar. Então, foi estendida também essa alíquota de 4%, para os produtos que sofrem uma industrialização no mercado interno. Então, esse processo, eles atribuíram um percentual de 40%, né? E se ultrapassar 40% de matéria-prima, insumos de produtos importados, tem que ter um controle. E conforme a Letícia, nossa colega Letícia falou, a grande preocupação até do deputado, da proposta de toda essa reforma, era acabar com a guerra fiscal, devido a tal ponto que quando chegasse essa mercadoria no estado de destino, não viesse na nota destacado 12% ou 7%, e os estados a um outro questionamento que seria a glosa do crédito. Então, esse destaque desse ICMS que está na nota de 12% ou 4%, muitas vezes os estados começam a questionar, não permitir que o adquirente tome esse crédito em conta gráfica. E daí, por isso que uniformizaram essa alíquota de 4%, de tal forma que a arrecadação continue com o estado adquirente. Só que eu vejo de uma outra forma. Muitos benefícios, conforme Pernambuco, ou conforme até o Paraná, outros estados, o benefício já é dado na entrada. Muitos benefícios, Santa Catarina também, há uma desoneração do ICMS incidente sobre a entrada, sobre a importação. Então vamos dar um exemplo. Se uma importadora está estabelecida em São Paulo, ela importa pelo estado de São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Minas Gerais, Bahia, que não tem benefício fiscal praticamente, a empresa importadora ela tem que desembolsar no ato da entrada 18%, 17% regra geral. Então, pensando em termos práticos, financeiros, a gente consegue visualizar que a empresa, quando ela terceiriza essa operação para esses estados que concedem um benefício ou de desoneração na entrada, ou diferimento, ou base de cálculo reduzida, ou um financiamento desse ICMS conforme Espírito Santo, Distrito Federal, há uma grande questão a ser visualizada aí, que é o fluxo de caixa. Quando a gente fala para o empresário que ele vai ter que tirar do bolso 18% para pagar no ato, e quando ele compara, terceirizando essa operação para um estado ou para uma comercial importadora que esteja estabelecida nesses estados que concedem benefício, e que o desembolso financeiro dele será praticamente zero, ou 3% e 4%, aí a gente já consegue visualizar um ganho. Então, o que eu consigo visualizar é que essas comerciais importadoras, com o advento da medida provisória 2158, lá em 2001, que cria o conceito de comerciais importadoras e que vem regulamentar a operação por conta e ordem, e quando ele regulamenta vários despachantes aduaneiros, empresas de assessoria de comércio exterior, deixa de prestar esse serviço e passa a ser uma comercial importadora, e que essas empresas vendem benefício fiscal, né, vendem esse crédito presumido, esse plus que o Estado ganha, essas sim estão fadadas a morrer, a acabar. Mas o benefício, ele continua sendo dado pelos estados no momento da entrada, e logicamente que quando a mercadoria sai de um estado e vai para o outro com alíquota de 4%, ainda sobre esse 4%, o estado ainda poderá conceder um benefício, algo a mais. Então,
Ainda dependendo dos estados, principalmente o caso que eu dei o exemplo de Espírito Santo, de Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, os estados que não concedem benefício, eles vão em busca desses estados que concedem benefício. Esse é um ponto. Deixa eu fazer uma parte, perdão até te interromper aqui, que é bom deixar bem claro que o ICMS importação não vai sofrer alteração com a resolução. Na entrada. Na entrada. Então, existe o pagamento ou a desoneração. E a resolução do Senado ela não pode alcançar essa legislação interna de cada estado. Aí ele tem autonomia para conceder. Aí, se o benefício concedido vai ser ilegal ou não, aí vai ser objeto de questionamento via ação direta de inconstitucionalidade. Aí existe essa situação. Então, a resolução alcança o quê? Operação interestadual. Mas jamais vai conseguir alcançar esse ICMS da entrada, que é uma importação. Os estados podem continuar desonerando, né, concedendo um diferimento, que é uma técnica de arrecadação onde há postergação dessa arrecadação, ou até concedendo benefícios, aí, continuando concedendo esses benefícios de maneira unilateral. Eu acho que essa é a maior dúvida, né? Quando falaram, o imposto o ICMS agora é 4%. Todo mundo imagina que agora vai pagar 4%. Na entrada. Quando importar, quando a mercadoria entrar no estado, vai ser pago 4%. E não é o fato, né? Vamos dar um exemplo bem claro. O Paraná. O Paraná ele tem um benefício da indústria que importa a matéria-prima. Ela não paga nada e ainda ela ganha mais 9% de brinde. Sem ela fazer nada, simplesmente porque ela comprou matéria-prima fora do estado. Depois, na saída desse produto industrializado já, se acima de 40% eu tenho de matéria-prima importada, na saída desse produto que foi industrializado, que é nacional, vai ter um controle, que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse controle, como que vai ser, e ele vai sair na operação interestadual A4. Quebrou com o Estado, quebrou quer dizer com o nosso Brasil. Porque hoje é muito mais vantajoso importar matéria-prima, trazer matéria-prima de fora, industrializar e dar saída com 4% do que comprar matéria-prima dentro do estado, tributada a 18%, a 12%, com valor agregado altíssimo de mão de obra. Por isso que vem o Plano Brasil Maior. Então temos mão de obra altíssima hoje no Brasil. Comparando com China, até o próprio Paraguai, aqui do lado, com as maquilas, né, a gente verifica que a energia elétrica hoje no Brasil, ela é 70% mais cara que a energia brasileira consumida no próprio Paraguai, que a energia é brasileira, né? Então você vê toda essa situação e logicamente é muito mais fácil e o custo é muito menor de estar trazendo essa matéria-prima do exterior e industrializando no Brasil do que comprando no estado vizinho a matéria-prima ou o próprio produto acabado. Né? Além de toda essa questão, o custo logístico, a gente verifica que hoje a nossa estrutura rodoviária, ferroviária, marítima está totalmente estagnada, né? E além de termos tributários, há uma grande concentração hoje, eu vejo, das importações estarem sendo efetuadas pelo Porto de Santos, né? O estado de São Paulo hoje, ele concentra as grandes operações. E nesse caso específico até dos próprios benefícios fiscais, além de toda essa situação de quebra da cadeia, da tributação, há outras questões logísticas a serem observadas, né? Então, não vai acabar com a guerra fiscal, até mesmo por uma estrutura logística. A gente sabe que o Brasil hoje ele é lotado de lobbies, e a gente sabe que a estrutura hoje, o porto privado em São Paulo, no Santos, o custo do frete de Santos até a capital paulista é o mesmo preço, o mesmo valor do frete que sai de Paranaguá até São Paulo, ou que sai de Santa Catarina, de Itajaí, de São Francisco até São Paulo. Então tem outras questões. O porto totalmente lotado, a demora hoje de toda a armazenagem, a cobrança, até mesmo o custo portuário.
que a gente vê uma concorrência muito grande entre os estados, né? Por isso que cada estado vem e traz a sua legislação, o seu benefício fiscal. Eu diria que a guerra dos portos ela vai muito além da guerra fiscal dos portos, né? Existem muitos outros fatores envolvidos. Outros fatores envolvidos. Isso não tem alcance de resolução que vai terminar. Que tipo de fatores seriam esses, Letícia? Esses fatores que a Tânia acabou de comentar aqui em relação à parte logística, da demora e tudo mais, os lobbies que nós temos envolvidos, né? Então a concessão do benefício de ICMS é mais um ponto. Existe um outro lado também bem interessante por trás dessa questão da concessão do benefício, que muitas vezes um percentual desses benefícios ele é destinado inclusive para a própria melhoria dos portos envolvidos. Por exemplo, no caso de Pernambuco, né, no porto de Suape, nós temos essa situação prática. Então, um percentual ali, uma taxa específica que vai ocorrer ali dentro desse benefício de ICMS é destinado inclusive para a melhoria do próprio porto. Então, são várias questões. Falando um pouco ainda de dificuldades, com essa nova resolução, né, essa mudança, vamos dizer assim, nessa alíquota para 4% interestadual, que outras dificuldades você vê nessa mudança de legislação? Primeiro, nós temos a questão do aspecto econômico dentro do cálculo do próprio ICMS. Então, existem, dependendo do perfil da empresa, você vai ter um interesse maior ou menor na situação. Como o ICMS é um imposto que ele é calculado por dentro, ele passa a compor o valor dessa mercadoria. Então, por exemplo, se eu vou fazer a inclusão de uma alíquota de 12% numa mercadoria que custa R$1.000, vamos dizer que ela vai aproximadamente para R$1.136, o valor. Se eu vou incluir 4% por dentro, esse valor já cai para R$1.041. Tá? Então veja que o preço dela vai ficar muito mais atrativo com a alíquota de 4%. Quando eu dou a entrada no meu estabelecimento, vou fazer absorção do crédito, obviamente que esse custo vai equiparar, tá? Porque daí um caso o crédito é maior, outro vai ser o crédito um pouquinho menor, então o custo ele equipara. Agora, não é toda empresa que ela tem interesse em crédito de ICMS, porque tem algumas empresas que elas já fazem um acúmulo de crédito naturalmente, por conta de alguma operação que ela tem de diferimento, que a saída é desonerada, tá? Uma diferença até de uma tributação de alíquota com previsão de manutenção de crédito. Então tem empresas que ela não vai se interessar no aspecto do crédito. Até mesmo as empresas simples, né? Sim, exatamente. Que não vão trabalhar com a questão da absorção do custo efetivo desse crédito. Não vão trabalhar com a absorção do crédito, não vai influenciar. O que influencia mais é o fluxo de caixa. Exatamente. De vez ela está desembolsando R$1.136, ela vai estar desembolsando R$1.041. Exatamente. Quer dizer, sobra mais dinheiro no caixa para ela comprar mais mercadorias ou pagar funcionários e ter mais dinheiro no caixa para rodar a empresa. Principalmente, você tocou num ponto muito importante. Continuo falando, as empresas do Simples, por exemplo, o caso que você me deu. Por que elas não teriam por que hoje ela não terceirizar as operações de importação? Digamos que uma empresa do Simples esteja estabelecida em São Paulo, que é o exemplo que a gente está colocando aqui, que é tanto questionável pelo próprio Estado. A partir do momento que a empresa do Simples compra em São Paulo, ela tem que desembolsar 18%. A partir do momento que ela terceiriza, ela faz essa operação através de uma comercial importadora, por exemplo, pelo Paraná ou pelo Espírito Santo, ou até mesmo por Santa Catarina, pelos estados vizinhos que concedem esse benefício, o desembolso financeiro dela na entrada desse ICMS praticamente é zero, praticamente é nulo. Né? Ou com diferimento total, que é uma postergação do imposto, ou pagando 3% ou 4%. E daí a saída do Estado que concedeu o benefício para o Estado de São Paulo, o adquirente, que é uma empresa do Simples, a saída interestadual é 4%. Então você verifica que praticamente zerou o recolhimento, que São Paulo estaria desembolsando 18% e adquirindo isso através de uma comercial importadora que esteja dentro desses estados, que tem benefício, mesmo com a alíquota interestado de 4%, vai ser praticamente nulo. Então, para ela, continua sendo viável terceirizar e adquirir essa mercadoria através dos estados que concedem a desoneração, ou a postergação, ou que tenha esse benefício. Então, a alíquota de 4%, praticamente, em algumas situações, ela não vai resolver o caso.
E existe uma série de outros fatores de problema também, porque quando ela foi criada, não visualizaram ainda diversos pontos ligados à questão da cadeia do ICMS. Por exemplo, essa alíquota de 4%, ela vai acompanhar o produto até quando? Né? É só para a primeira saída? Né? Ou depois, na sequência, eles pensaram no quê? No consumo no estado de destino. Então, estou no Paraná, vendi para São Paulo. Vai ser consumida essa mercadoria em São Paulo, matou, tudo bem. Ele vai ficar realmente com a grande bolada do ICMS ali. E agora, se tiver um centro de distribuição lá, com que alíquota que vai sair depois? Vai voltar a 12,7%? Ou essa alíquota de 4% vai acompanhar esse produto? Até quando vai acompanhar o produto? Vender para um varejista que vende para o distribuidor? Exatamente. Internamente tudo bem, vai ser praticado ali interno do Estado, agora na interestadual. Né? Outra questão, fiz a importação, vou fazer uma venda direta a um consumidor final. Né? Por ser importada a mercadoria, eu vou ter a alteração da regra de aplicar a alíquota interna do Estado, desde que ele não seja aí contribuinte do ICMS? Vai haver alteração ou não? Isso dá um reflexo enorme também quando a gente trabalha com a substituição tributária, no que a gente chama de MVA ajustada. As MVAs ajustadas aplicando na fórmula, né, existe uma fórmula para o cálculo dessa margem de valor agregado, que é um lucro que o Estado presume para o cálculo do ICMS substituição tributária. Existe um reflexo na fórmula gigantesco quando eu atribuo uma alíquota de 4% para a operação interestadual. As margens elas ficam impraticáveis para alguns produtos. Né? Então, todos esses pontos ainda não foram pensados. Qual vai ser a solução? Então, não tem como a gente antecipar, a gente não sabe se vai haver alteração da fórmula, né? Fora a questão dos controles, inclusive, por parte dos órgãos federais como a CAMEX, né, Tânia? Exatamente. Um dos principais fatores da própria resolução do Senado, dentro da própria legislação, e até como que os estados vão estar fazendo esse controle, ou até mesmo a regulamentação, que além do produto na operação interestadual, na comercialização ser atribuída a alíquota de 4%, quando nós estamos falando em compra e venda, uma comercialização de um produto importado, é fácil. Eu tenho um código de situação tributária na entrada, eu tenho um código de situação tributária na saída, um CFOP, um código fiscal de operações que vai para a nota. Então, esse controle, quando há uma revenda, fica fácil para o fisco controlar e visualizar. Mas quando a gente fala num controle de uma mercadoria que foi industrializada, parte dessa mercadoria eu tenho matéria-prima importada, sofreu um processo de industrialização e agora vai dar uma saída interestadual. Simplesmente por ter mais de 40% de produtos importados, a saída interestadual, a alíquota também passa a ser 4%. Porque senão, a grande questionamento até quando foram estudar essa alteração da resolução então simplesmente a empresa troca a embalagem, troca a etiqueta, então o produto já não é mais importado, é produto nacional, então não pode dar saída com a alíquota de 4%. Então a legislação, a resolução do Senado, ela foi um pouquinho além. É como fosse o Mercosul. O Mercosul hoje nós temos um certificado de origem, comprovando a nacionalidade daquela mercadoria dentro do bloco. Então, para fazer jus a uma alíquota zero do imposto de importação, quando sai de um país para o outro, dentro do bloco, tem que ir acompanhado com esse certificado de origem. Ou seja, a empresa tem que comprovar a nacionalidade, que é emitido pela Associação Comercial, as associações comerciais, as federações das indústrias, que atestam o índice de nacionalidade. E esse índice de nacionalidade hoje para essa mercadoria importada, que é industrializada no Brasil, que sai com alíquota de 4%, ela vai ser controlada pelos estados, através de um certificado de controle de mercadorias industrializadas e importadas. E quando fala em estado, é cada um no seu tempo, né? Porque a tecnologia de um estado não é igual a do outro, então se for um arquivo magnético, um estado vai conseguir estabelecer controle antes do outro, né? Exemplo que já aconteceu com nota eletrônica e tudo mais. Então, os universos dentro de cada estado, né, são universos muito diferentes para se ter a pretensão que de repente vai haver um controle pré-atribuído já em 1º de janeiro, por exemplo, do ano que vem. Eu, particularmente, não quero ser pessimista, acho muito difícil. E você até comentou anteriormente sobre a inconstitucionalidade de algumas coisas, né? Existe esse questionamento? Existe alguém questionando se essa
essa resolução ela vai ser aplicada ou não? Existem essas possibilidades? Sim, existe já alguns estudiosos que estão levantando questões quanto à constitucionalidade da resolução. Tá? O primeiro ponto e argumento principal das pessoas que estão fazendo, dos estudiosos que estão fazendo esse questionamento, tem a parte da isonomia. Tá? Por quê? Hoje as alíquotas interestaduais, até como eu citei, você deve ter percebido que eu falei de duas, 12% e 7%. Elas não são atribuídas aí de forma aleatória, e sempre que existe o interesse de manter um equilíbrio entre os estados, para que não tenhamos estados muito ricos e outros muito pobres em termos de arrecadação de ICMS. Tá? Então, nas regiões norte e nordeste, quando o sul, sudeste mandam para esses estados, nós temos a alíquota praticada menor de 7%. Esses estados, entre eles trabalham com a alíquota de 12%, e remetendo aqui para os estados do sul, nós também temos 12%. É tudo para ver um equilíbrio da arrecadação, dentro daquela sistemática. Quanto que eu debito na saída é crédito na entrada, na operação interna existe o débito, que vai ser a diferença de confronto. Veja que a resolução ela estabeleceu apenas uma alíquota de 4%. Então, a gente não é um tratamento, embora ele tente trazer uma isonomia para o produto importado, é um tratamento anti-isonômico. Ele está tratando como igual os estados que são diferentes. Exatamente, isso vai contra o próprio texto da nossa Constituição Federal. Então, estão levantando já realmente essa bandeira, para já, mal nasceu a resolução, já estão tentando questionar a sua constitucionalidade, principalmente com esse argumento da isonomia, do prejuízo a esse princípio da isonomia. Outro fator também que é relevante é que essa alíquota de 4% do produto importado na operação interestadual, ele não se aplica para produtos, bens e mercadorias que não tem a similar nacional. Então, fica fácil quando a gente fala que a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, irá relacionar esses produtos. Quando a gente tem ex-tarifário para bens de capital, máquinas, equipamentos ou produtos de informática e telecomunicações, isso fica fácil da própria resolução do CAMEX relacionar esses produtos, porque já tem uma publicação no Diário Oficial através de resolução, os produtos que têm exceções, que são chamados dos ex-tarifários, a redução do imposto de importação. Mas quando a gente fala isso em termos de produto também, como a CAMEX estaria relacionando esses produtos? São muitos, Quer dizer, você vai para um órgão, sindicato de peças, o Sindpeças, então ele vai ter que relacionar quais são as peças que não têm similar nacional para que essa alíquota de 4% não possa ser aplicada. Quer dizer, você vai para o Anvisa, ele vai ter que relacionar todos os medicamentos, os insumos, matérias-primas, que não existe produção nacional, para que numa operação, numa saída, numa venda interestadual não possa estar aplicando essa alíquota de 4%. Então a extensão ela é tão grande que eu não sei como os estados e a própria CAMEX vão estar controlando ou administrando esses fatores. É um cenário de bastante incerteza, E, Letícia, você falou também sobre talvez revogação desses benefícios que existem hoje, ou até mesmo... Como é que pode ficar esse cenário? Também um ponto que as pessoas confundem muito quando vão abordar essa situação é pensar que o advento da resolução vai acabar revogando os benefícios. São coisas completamente diferentes. A resolução traz uma forma de coação, dependendo do benefício, para que o Estado ele faça alteração para que ele não fique no prejuízo em relação ao ICMS. Mas não quer dizer que a resolução vai revogar. O que pode ocasionar a revogação é o próprio governo que faça a revogação do decreto ou da lei que fez a instituição do benefício fiscal, de forma unilateral, ou através da própria ação direta de inconstitucionalidade. Aí, quando vier a decisão, existe a necessidade de estar aí revogando essa legislação que já é inconstitucional desde o seu nascimento, Então, e o pessoal pergunta muito da questão da retroação, se vai poder retroagir o efeito ou não. Agora é uma questão de verificar qual que é o posicionamento que o STF vai adotar. Em regra geral, na ação teria que retroagir como se a lei nunca tivesse existido, Porém, a gente não sabe se vai haver uma modulação dos efeitos dessa decisão, colocando um termo, não poderá ser aplicado a partir de data tal, a partir de tal ano, É tudo uma questão realmente de como
todo esse cenário vai abalar a segurança jurídica que os contribuintes se encontram atualmente, né? Provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova conversa no dia 2 de janeiro para ver o que mudou, né? Com certeza, ainda é um cenário bastante incerto, com toda certeza. E Tânia, que recomendação até você poderia dar, não sei se para os empresários, para os estados ou para o gestor público até, que fazer nesse cenário de incerteza, como se preparar até para essa mudança, ou enfim? Realmente nós estamos num cenário bem incerto. Então, tanto as empresas, principalmente os importadores, acompanhar de perto todas as legislações, todas as alterações, acompanhar as decisões dos Supremos, notícias, né, de sites, informações, para realmente verificar se pode ou não aplicar, para não ter um grande prejuízo aí na frente, ou até mesmo um passivo, né? Eu acho que toda essa alteração ela não vem resolver os problemas, né? A não ser que, logicamente, a gente fale numa reforma tributária e que provavelmente o meu bisneto não vai visualizar. Né? Eu até brinco com alunos ou até mesmo empresários que a gente precisa de uma reforma tributária em âmbito só estadual, do ICMS, criar um super CONFAS, né, regulamentando, padronizando toda essa legislação. Hoje a gente tem que trabalhar com legislação de 27 estados praticamente. Fica difícil para o contribuinte. Com certeza. Letícia, alguma última recomendação, algum comentário adicional? Não, realmente é pertinente o que a Tânia falou, o contribuinte agora tem que realmente andar com um pouco de cautela, né? E trabalhar aí com o acompanhamento das próximas novidades. Vai haver revogação, né, da resolução, não vai realmente entrar em vigor, vai haver publicação aí de decisão, né? Como a própria Tânia afirmou, enquanto nós tivermos aí o ICMS, né, teremos guerra fiscal, não tem como escapar. Até existe uma piada que o pessoal divulga bastante, que é o Brasil é o único país do mundo que tem a pororoca, a jabuticaba e o ICMS. Né? Então, é um tesouro nosso aqui no Brasil. Temos que preservá-lo, então. Temos que preservar. Opa. Agradeço bastante a participação de vocês, com certeza nossos alunos aprenderam bastante e a gente se vê no próximo programa. Até mais.